Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, melhor, de Juízes, né? Capítulo 9, livro de Juízes, capítulo 9. Nós vamos ler os primeiros 21 versículos desse texto e começar a meditar nesse capítulo da Bíblia. Nós temos estudado o livro de Juízes, temos acompanhado aqui os seus personagens e chegamos aqui ao capítulo 9. A palavra de Deus nos diz assim, eu vou estar lendo na Bíblia na versão da linguagem de hoje, que diz assim: Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe, e ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem, ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue que vocês. E então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal-Berite. E com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. E então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram no carvalho sagrado de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. E quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. E aí Jotão disse: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. E então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. E aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. E então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar vocês eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e seres humanos. E aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Lembrem que o meu pai lutou por vocês, ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, e então sejam felizes com Abimeleque, e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. E aí Jotão fugiu e foi viver em Bir, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Vamos orar a Deus. Pai querido, dá-nos a tua graça. Essa é a hora que queremos aprender da tua palavra. Essa é a hora que abrimos o nosso coração, abrimos a nossa agenda para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos ensine. E que nesse momento, Pai, a tua palavra possa ser aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração. Ó Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, o nosso coração, move as nossas vidas para que façamos aquilo que é a tua vontade, segundo a tua palavra. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém.
Esse texto certamente é um convite para que nós, como servos de Deus, façamos um tipo de reflexão que eu confesso que não estou tão acostumado a fazer e que nós, como igreja, também não temos feito. É gostoso a gente pregar em série na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela trata sobre todos os assuntos da vida, e há alguns assuntos que a gente, pela natureza da gente, pela maneira de ser, a gente não os trabalha com facilidade ou não trabalha sobre eles com espontaneidade. E aí, quando a gente está pregando a palavra de Deus, a gente vai seguindo aquele roteiro da palavra, e a palavra diz: bom, agora é hora de você falar sobre esse assunto que você não costuma falar. E na verdade esse texto nos convida a refletir sobre qual é o nosso papel como servos de Deus no meio de um contexto social, no meio da sociedade, diante das necessidades de uma nação e de um povo, diante do contexto da política. Sei que a gente está num ano eleitoral e entendo que a missão da igreja não é desenvolver uma ideologia partidária. Nós não estamos aqui para sermos um partido político ou trabalharmos como um partido político. Nós estamos aqui para tratar da alma, tratar da vida das pessoas. Mas eu quero dizer que os problemas do Brasil, os problemas da sociedade brasileira são também da nossa responsabilidade como servos de Deus. E nesta manhã eu quero começar a estudar esse texto dessa parábola de Jotão e ver quais são as implicações dessa palavra para a minha vida como homem inserido numa sociedade, como servo de Deus. Qual é o meu papel, qual é o seu papel nesse contexto das necessidades da nossa nação, necessidades sociais, políticas e assim por diante. A primeira lição que eu vou aprender com essa parábola e que a gente precisa encarnar dentro da nossa vida, do nosso coração, ela é uma decorrência muito simples do entendimento daquilo que Jotão estava falando naquela história sobre as árvores. E o que a gente pode depreender em primeiro lugar é o seguinte: quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. Não é uma dedução lógica do que está nessa parábola? Quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. E essa talvez seja a primeira impressão que esse texto vai nos dar. A oliveira estava ocupada demais para governar, porque ela foi a primeira a ser pensada. Olha, oliveira, você pode governar, não é, a república das árvores, ou a monarquia das árvores? Ela diz: sabe de uma coisa, eu estou muito ocupado, eu estou fazendo uma coisa muito boa, eu estou produzindo a azeitona, da azeitona eu produzo o óleo, vocês produzem o óleo, esse óleo ele serve como remédio, esse óleo ele serve como combustível das suas lamparinas em casa, ele serve para você cozinhar a comida que você faz, ele serve para fazer a liga dos pães que você cozinha. Eu não posso parar ou diminuir o ritmo daquilo que eu estou fazendo para governar vocês. Agora eu pergunto, por que a oliveira foi convidada? Você pode imaginar? Não era porque ela era bonita, ou porque ela era mais imponente, simplesmente porque ela produzia azeitonas. E as pessoas olharam para a boa qualidade da oliveira e disseram: governa sobre nós. Mas ela estava ocupada demais e ela se omitiu. E aí então eles olharam para a figueira, diz a Bíblia, e a figueira produz o figo, e o figo era parte da alimentação, daquilo que poderia ter sabor doce, gostoso, e representava o sabor da vida, que ela permitia que as pessoas degustassem. E aí ela diz: sabe, eu também estou tão ocupada quanto a oliveira e não posso. E a pergunta era: por que olharam em segundo lugar para a figueira? Era justamente pelo sabor do figo.
A mesma coisa vai acontecer com a videira, a parreira, que produz as uvas. E a moral da história é que quando os bons se omitem, sempre vai aparecer um espinheiro para dizer: pode ficar debaixo da minha sombra. Agora, isso é uma ironia, né, desse texto. Você já viu o espinheiro fazer sombra para alguém? Não tem jeito. E se você se colocar debaixo de um espinheiro, vai sair picado, vai sair machucado. E essa é a ironia desse texto. Se os bons se omitirem, o que vai acontecer? Os maus vão assumir o poder. Quando a gente olha para esse texto, nós temos que entender que Deus está falando para mim e para você, que se nós como povo de Deus não entendermos esse princípio, não encarnarmos esse princípio, nós permitiremos que sempre os espinhos, aqueles que não têm valores, não têm princípios, somente têm interesses, venham a exercer poder na nossa nação. Nós precisamos que se levantem homens e mulheres vocacionados por Deus para lutarem pelos valores e princípios que a nossa nação tem perdido. Eu não sei se você sabe, mas eu estou tremendamente preocupado com algumas questões e que nós, evangélicos, não temos falado nada, nós estamos calados. Uma das grandes questões que está tramitando pelo Congresso Nacional é a permissão que o governo brasileiro está ensaiando em dar para o casamento oficial em cartório de homossexuais, reconhecendo-os na sua condição como uma família normal da sociedade. Eu fico pensando, se aquilo que é tão contrário à própria natureza humana passa a ser reconhecido oficialmente, tem alguma coisa errada com a nossa sociedade. E tem alguma coisa errada com aqueles que têm valores e princípios e não falam nada. Há uma citação muito interessante de Bonhoeffer, que foi um pastor luterano que escreveu vários livros na área de teologia, mas ele foi conhecido como um homem que trabalhou lutando contra o regime nazista de Hitler na Alemanha. Ele não concordava com aquilo que o regime fazia, com a perseguição feita aos judeus, com a perseguição feita aos ciganos, com o extermínio das crianças que nasciam com deficiências mentais. E ele então se opôs firmemente a isso. Por isso foi parar num campo de concentração, e pouco antes da Alemanha cair, por decreto do próprio Hitler, antes que os aliados chegassem e o libertassem, ele foi especialmente exterminado, para que ele não pudesse mais falar. Mas ele escreveu algumas palavras na cadeia que conseguiram sair de lá e chegar na mão dos seus amigos. E há algumas frases dele que são tremendas. E ele diz assim, que quando estas coisas começaram a acontecer, ele estava dizendo que o povo de Deus, os evangélicos, aqueles que tinham valores, viram estas coisas acontecerem e pensaram, bom, não é com a gente, não é? E não falaram nada. E depois que passou dos judeus para outros grupos, eles disseram, bom, não é com a gente. E eles não falaram nada. E quando chegou o momento de falar, já não podiam mais falar, porque era com a gente. E agora a gente estava na cadeia e não podia falar mais nada. Então, quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. Nós temos dentro da nossa nação uma outra lei injusta, e nós como evangélicos não temos feito nada. Existe uma lei no nosso país que faz com que as aposentadorias sejam retiradas, ou melhor, as pensões sejam retiradas dos viúvos ou viúvas que venham a se casar pela segunda vez. E essa é uma lei injusta. Sabe por quê? Porque quando eu abro mão da minha pensão para me casar novamente,
Se vier a falecer a pessoa com quem eu me casei e ele já está aposentado, provavelmente, eu não tenho direito a receber a pensão dele, porque eu não trabalhei ou não vivi com ele no período em que ele alcançou a aposentadoria. Então essa é uma lei injusta, porque ela abre mão daquilo que ela tinha direito para perder no futuro aquilo que não vai ter direito. E o que tem acontecido no nosso país é que os vovôs e as vovós da nossa terra têm ensinado para os seus netinhos que não vale a pena casar, porque chega nessa fase da vida, eles têm tanto medo de ficar sem recursos, que eles se juntam e não se casam. E nós não falamos nada. A gente tem assistido às questões e às pressões do jogo no Brasil, e nós não temos falado nada. Nós temos assistido o lobby das drogas e da corrupção que precisa ser derrubado. Na América Latina, o poder das drogas hoje é o quinto poder. Ele controla a maioria dos governos nos países da América Latina. A questão do aborto, da eutanásia e tantas outras que demandam posturas firmes e valores incorruptíveis, porque existem pressões tremendas. Mas nós temos nos omitido. E o país sofre. Mas para que nós tenhamos árvores que nos deem sombra no poder, é preciso que cristãos, que pessoas sérias, pessoas que entendam a missão que Deus nos deu, de sermos uma bênção no contexto da sociedade, nos engajemos nesta tarefa. É interessante que quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai perceber que os nossos antepassados entenderam que o seu papel ia além da celebração triunfalista dentro das quatro paredes dos seus templos, mas que precisava invadir a sociedade e impregná-la e transformá-la. E eu queria lembrar para vocês alguns exemplos da nossa história. Primeiro, eu queria que você lembrasse o que aconteceu quando os primeiros missionários chegaram na Índia. Os missionários que chegaram na Índia, o primeiro deles foi um batista chamado William Carey. Ele chegou na Índia, começou a pregar o evangelho e de repente ele começou a ver na Índia uma situação que ele não podia concordar. Fazia parte da política do governo da Índia uma lei que permitia uma coisa que era horrenda, que era hedionda. E eu quero lembrar você que o governo que governava a Índia era inglês. E o governo inglês naquele tempo estava preocupado em explorar determinados aspectos da Índia e não propriamente ser uma bênção lá. E lá estavam missionários. Sabe qual era a lei? Era a lei que permitia que os indianos queimassem viva as viúvas dos mortos no dia do enterro deles. Não sei se você sabe, na Índia o costume é queimar os corpos. Então se colocava o corpo do morto numa pira, numa fogueira, e quando ele estava ardendo, se jogava a viúva para morrer junto. E lá estava o missionário dizendo: como é que nós, ingleses, que estamos aqui, estamos governando esse povo, permitimos uma coisa tão horrenda e atroz? E ele começou a escrever as cartas. E ele começou a trabalhar dentro do contexto da Índia. E ele percebeu que na Índia não tinha eco. Ele começou a escrever as igrejas da Inglaterra, dizendo: nós precisamos mudar essa lei. E foi o parlamento inglês, por causa da pressão das igrejas e por causa da ação dos missionários, que permitiu que as viúvas pudessem viver na Índia. Eles entenderam que o papel deles era fazer uma transformação na vida de um povo. Quando eu olho, por exemplo, para o movimento avivalista de Wesley e Whitefield na Inglaterra, aqueles homens fizeram um trabalho tremendo de pregação do Evangelho, mas eles entendiam que o papel deles era ser uma bênção para a nação, e eles trabalharam firmemente, lá nos anos de 1700, para que as relações de trabalho entre empregado e empregador mudassem. Naquele tempo era permitido trabalhar 7 dias na semana, 16 horas por dia. E por causa da fé,
eles queriam o descanso semanal do domingo. E por causa da fé, eles limitaram o horário de trabalho. Porque as pessoas não tinham tempo, nem para a família, nem para Deus, nem para nada. E eles disseram, isso não é justo, tem alguma coisa errada. Agora você pode imaginar a reação do poder das pessoas, quando alguém se levanta numa igreja para dizer, ó, tem alguma coisa errada nessa sociedade. Queria lembrar para vocês o movimento para a libertação dos escravos no mundo. Ele surgiu no meio dos evangélicos puritanos da Inglaterra. E foi uma ação tão séria, mas tão séria, que a Inglaterra, no seu parlamento, por pressão dos evangélicos dali, dos puritanos dali, não somente votou que os escravos não poderiam existir mais na Inglaterra e nos países que estavam debaixo da sua autoridade, mas que a armada inglesa, através dos seus navios, tinha que libertar todos os escravos que encontrassem em qualquer navio nos mares do mundo, e, libertando esses escravos, destruir os navios negreiros que transitavam pelo Atlântico. Agora você pode imaginar a pressão política, você pode imaginar as reações do dinheiro naquele tempo em acabar com a escravatura no mundo. Mas graças a Deus por homens que não temeram fazer isso. Graças a Deus por pessoas que entendiam que a sua missão como servos de Deus era ser árvores frondosas no meio de uma sociedade, fazendo uma transformação. Eles entendiam que era papel deles ser uma voz profética nesse mundo, dizendo, isso aqui é pecado, e nós não podemos apoiar o pecado. E alguém tinha que falar. E se ninguém mais estava enxergando, eles precisavam ser tocados e movidos por Deus para falarem. Um dos prazeres, uma das alegrias da gente ser batista e conhecer um pouquinho da nossa história como igreja, os batistas no mundo foram a primeira denominação evangélica a lutar firmemente pela liberdade religiosa e pela liberdade de expressão e de pensamento no mundo. Porque tínhamos sido tão perseguidos por acreditarmos naquilo que acreditamos e por vivermos aquilo que vivemos. Eles diziam, todo homem é livre diante de Deus e competente diante de Deus para escolher se quer servi-lo ou não. Nós não podemos ter uma lei que diga, você tem que ser católico, tem que ser batista, tem que ser protestante, tem que ser espírita. Cada homem deve ser livre. E a gente acha que isso é uma coisa tão natural, mas não era. Aqueles primeiros batistas que fugiram da Inglaterra e foram para as colônias na América, eles o foram porque não era permitido na Inglaterra ser de outra religião a não ser da igreja anglicana. E os seus ancestrais que estiveram ali na Europa, na região da Suíça e da Alemanha, muitos foram mortos porque era proibido ser de qualquer outra religião a não ser católico. E no tempo da chamada Santa Inquisição, se você não fosse católico, você era queimado na fogueira. Mas alguém teve que pagar o preço de se levantar e dizer, não concordamos com isso. Não só para nós, porque isso não é justo. E a primeira Constituição, Carta Patente, lá da colônia de Rhode Island, que escreveu, foi a primeira Constituição no mundo que escreveu que era permitido que os homens tivessem liberdade de consciência, de expressão e de religião. Foi escrita por um batista chamado Roger Williams, governador de Rhode Island. Eu fico pensando mais perto da gente, no papel das igrejas evangélicas americanas, na produção da 4ª emenda da Constituição americana, que concedeu liberdade de expressão e pensamento e de religião nos Estados Unidos. Essa emenda, ela foi discutida e votada nas classes das escolas dominicais das igrejas evangélicas dos Estados Unidos, especialmente das batistas que encabeçaram o movimento pedindo uma emenda na Constituição americana. E agora, mais recentemente, na década de 60,
quando se levantam pastores americanos na luta pelos direitos civis dos negros na América. Eu não sei se você sabia, mas os negros até a década de 60 na América não podiam votar. Os negros na América até a década de 60 não podiam ter trânsito livre em qualquer lugar. Existia um apartheid oficializado naquele país, onde existia numa lanchonete o lugar dos negros e o lugar dos brancos. No ônibus, o lugar da frente era para os brancos, o do fundo era dos negros. E assim acontecia. E aí os pastores começaram a se levantar e dizer: isso não é justo, isso é pecado, e nós precisamos fazer alguma coisa. E quantos deles foram presos? E quantos deles foram espancados? E quantos deles foram mortos? Estava lendo um livro recentemente, e esse livro falava sobre o impacto de pessoas formadas em instituições, em seminários, no contexto da sociedade. Nos Estados Unidos é muito comum as grandes universidades fazerem uma espécie de pesquisa para se autopromoverem. Como é que estão os nossos alunos no mercado profissional? Qual é o impacto deles na sociedade? E um grupo de seminários e escolas religiosas encomendaram essa pesquisa. E essa pesquisa começou a desenvolver um processo. Como é que funciona? Qual é o impacto? E ficou uma coisa tão bonita, tão interessante, que os autores da pesquisa publicaram um livro com parte das suas entrevistas, dizendo de pessoas que foram impactantes. E um dos capítulos daquele livro é muito interessante, porque conta a história de um sermão que mudou uma cidade. E um pastor branco, não é, no Arkansas, ele um dia, no meio da discussão dos direitos civis americanos, ele prega um sermão. E ele começa a dizer: olha, o que a Bíblia fala sobre o ser humano, o que a Bíblia fala sobre negro, o que a Bíblia fala sobre branco. E a partir de hoje, essa igreja não pode continuar pecando e ser só uma igreja de brancos. Nós vamos convidar os nossos irmãos negros a sentarem conosco aqui nesse lugar. Alguns saíram da igreja, outros queriam mandá-lo embora como pastor, mas os escritos daquela pesquisa, depois de quase 50 anos, 40 e tantos anos, dizem que este foi o sermão que aquela igreja nunca esqueceu. E a repercussão daquele sermão, publicada nos jornais da cidade, impactou e transformou as relações dentro de uma cidade. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Quando Martin Luther King começou a convidar os evangélicos, e não somente os evangélicos, mas principalmente os evangélicos, porque eram nas igrejas que eles falavam, a que marchassem para Washington, porque ele queria levar 1 milhão de pessoas diante da Casa Branca, para lhe dizer: nós temos um sonho de viver num lugar em que os homens sejam iguais. Ele estava lá em nome do Senhor Jesus, fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu quero dizer para vocês que nós não podemos nos omitir, nem achar que todos os que exercem a política serão espinhos, porque às vezes tem tanto espinho no nosso meio que a gente acha que todo mundo que entrar para lá vai virar espinho. Se os espinhos estão lá, é porque nós, árvores, temos nos omitido. Nós não podemos ver os que estão sendo vocacionados para esta missão como espinhos. Nós precisamos acreditar que Deus está levantando árvores, que Deus está levantando árvores nesta geração para fazer diferença. Nós precisamos apoiá-los, mas precisamos cobrá-los. E até com mais autoridade, porque nossa cobrança não é só pelo voto. A nossa cobrança é olhar no olho do nosso irmão e dizer: você está em pecado. Não é assim que a gente vive. Como batistas, nós nunca teremos partidos oficiais, nem candidatos oficiais, porque essa não é a nossa visão nem a nossa filosofia.
Você nunca vai me ver aqui dizendo: esse aqui é o candidato da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E não creio que esse seja o meu papel. Nem vai me ver aqui dizendo: olha, todos nós precisamos nos filiar ao partido A ou B. Porque não é para isso que nós estamos aqui. Mas nem por isso nós precisamos nos omitir. Nós precisamos sim conhecer aqueles que estão do nosso meio, querendo ser árvores, conversar com eles, perguntar, chamar, questionar, cobrar, mas apoiar. Nunca acreditei, não apoio, não aceito qualquer tipo de voto de cabresto. Na verdade, não somente não aceito o voto de cabresto, como também detesto o cabresto que nos querem impor para que não sejamos a voz profética dessa nação. Eu acho que a gente tem que ter ponderação. Existe uma portaria, não sei se é portaria ou se é um decreto, se é o que é, não sei como chama, me perdoe, do juiz do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, que foi enviado a todas as igrejas evangélicas e outras igrejas e outras denominações, dizendo que é proibido em qualquer ambiente como esse fazer qualquer tipo de propaganda política. Ainda bem, eu acho que aqui não é lugar da gente fazer propaganda política. Mas também não é lugar para a gente se omitir, se esconder das realidades que nos cercam e de fazer diferença nessa terra. Nós temos vários candidatos que estão aí, que são evangélicos, de várias denominações. Precisamos conhecê-los, precisamos perguntar, precisamos checar e precisamos apoiar, porém cobrar. Na nossa igreja nós temos dois que estão se candidatando à vereança. Uma delas é a Maria Aparecida Estocco, outro é o irmão Pedro, esposo da Simone. Existem outros evangélicos aqui na nossa cidade, pastor Adão Correia, outros da Assembleia de Deus. Eu acho que é tempo de nós nos mobilizarmos como pessoas e não como instituição, para fazermos o nosso papel no contexto da sociedade. Não estou aqui para dizer, vote nesse ou naquele, não é esse o meu papel. Mesmo porque estou proibido de fazê-lo. Mas estou aqui para dizer, não se omitam. Porque se os bons se omitirem, os maus assumem o poder. A segunda coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã é que há uma segunda lição que essa parábola pode nos ensinar. E ela diz de uma maneira muito clara: a sombra das árvores frutíferas é bênção para a nação, mas a sombra dos espinheiros sempre vai ser incêndio e maldição. Essa não é uma lição que precisa ser explicada, ela é tão natural que não precisa explicar. Pessoas de valor, de princípios, comprometidas com a verdade, com a probidade, honestas, que não podem ser alugadas. Eu estou usando a palavra alugadas porque Abimeleque, ele alugou, essa é a palavra bíblica, alguns homens desocupados, sem caráter, para que fossem instrumentos do seu poder. E o que a Bíblia está dizendo é que estas pessoas que são árvores frutíferas, elas não podem ser alugadas. Elas não podem ser facilmente controladas pelos jogos do poder. Elas sempre crerão que pode haver uma maneira de fazer diferença nessa terra. Elas sempre terão a coragem de pagar o preço do que significa fazer a diferença. Porque para fazer a diferença, queridos, tem um preço a pagar. Na verdade, as grandes diferenças que nos abençoam e foram construídas no decorrer da história
foram promovidas por homens e mulheres de princípios e que às vezes pagaram com a sua própria vida o preço de tais mudanças. Martin Luther King incomodou tanto, mas tanto, que alguém pagou um desocupado sem caráter para no meio de um dia, de uma manhã de um dia, dar um tiro de longe e até hoje nós não sabemos quem foi. E aquele homem perdeu a sua vida. Ele pagou com a sua própria vida o preço da igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos. E eu quero crer que ele pagou com a sua vida aquilo que aconteceu na África do Sul. Porque os Estados Unidos, agora mudado pelas suas leis, se opôs firmemente ao apartheid, que era igualzinho dos Estados Unidos na África do Sul. Um homem como John Hus foi queimado vivo em praça pública por defender o meu e o seu direito dos homens crerem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele foi o pai da reforma. O pai da reforma não foi Lutero nem Calvino, foi John Hus. Foi a morte dele que começou a semear no mundo um sentimento de dizer: peraí, tem alguma coisa errada. Nós temos o direito de crer em Deus do jeito que entendemos na Bíblia. Wycliffe foi queimado vivo em praça pública para defender o direito de que qualquer homem, e não somente o clero, deveria ler a Bíblia em sua própria língua. E se hoje você tem uma Bíblia na sua mão em português, foi porque um homem chamado John Wycliffe um dia foi morto em praça pública porque ele fez a primeira tradução da Bíblia no inglês e disse: o povo inglês precisa ler a Bíblia. E só por isso ele foi queimado vivo, como herege. As árvores abençoam porque produzem uma sombra que pode nos abrigar. E meus queridos, a sombra que esse país precisa são valores, são princípios. As árvores nos abençoam, pois os ventos fortes e as pressões dos interesses escusos não as podem dobrar. E nós precisamos de gente que não seja dobrada. Mas onde elas estão? Mas os espinhos, ou melhor, as árvores que nos abençoam, elas o fazem, pois produzem o fruto como produto da sua essência e sementes que têm o poder de gerar novas árvores. Se a gente olha para esse país e diz: onde estão os nossos líderes? É porque a gente não está gerando árvores. Mas os espinhos são maldição e incêndio que podem arrasar uma nação. E essa é uma figura muito interessante, porque o autor da parábola estava contextualizando aquilo que o povo entendia. Os espinheiros, eles eram úteis para pôr fogo. Ele pega fogo quando está seco, rápido, e servia para acender o fogo que cozinhava, né? Que esquentava e assim ia. Mas no tempo da seca, os espinheiros que pegavam fogo por alguma razão no campo, eles provocavam um incêndio florestal que ninguém conseguia controlar, porque ele era de rápida propagação e promovia labaredas altas. E aí, a ideia que ele colocou é: olha, se vocês não ficarem debaixo da minha sombra, eu vou produzir fogo e vai consumir as florestas até chegar no Líbano. E os cedros do Líbano também vão ser queimados. Esse aqui é um incêndio que você não pode conter. E aí, quando eu olho para essa ilustração que está sendo colocada, ele está dizendo: olha, os espinhos são maldição e incêndio que podem arrasar uma nação. Nós precisamos de árvores. Chega de espinhos. Mas onde elas estão?
Nós precisamos de árvores, homens e mulheres de Deus em todas as esferas de influência e poder dessa nação. Sabe onde elas estão? Estão aqui. Estão entre os nossos filhos. Estão entre os nossos líderes. Elas precisam ser as oliveiras, as parreiras, as figueiras que fazem diferença nessa terra. Eu queria orar pelo Brasil. Você concorda que a gente ore pelo Brasil? E queria desafiar você a entender o seu papel como cristão num contexto de uma nação brasileira, dos problemas sociais. Isso é nossa responsabilidade, gente. Deus nos colocou aqui para ser sal da terra e o quê? Não ouvi não, como que é? Luz do mundo. São os nossos valores, os nossos princípios que precisam entrar. E se a gente se calar, meus queridos, quem vai falar sobre valor e princípio nessa terra? Quem vai falar sobre família? Quem vai falar sobre pornografia? Nós estamos vivendo um tempo em que nós saímos de um extremo e fomos para outro. Se num tempo nós tínhamos tanto medo da censura, porque a censura foi tão violenta, hoje não existe censura nenhuma. E você liga um aparelho de televisão, você tem medo do que seus filhos vão ver. E quem está falando alguma coisa? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar pela nossa nação, pela nossa terra. E vamos orar por nós. E perguntar qual é o meu papel nessa história. Por que Deus coloca uma parábola dessa na Bíblia? Pai querido, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, dos nossos temores, dos nossos medos. Tu conheces, Senhor, as dúvidas da nossa alma. E hoje Tu nos traz uma palavra que é tão diferente daquela que estamos acostumados a ouvir. Mas ela é um desafio para que abramos os nossos olhos para enxergar a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, a nação brasileira como nossa responsabilidade. E para sermos sal da terra nesse lugar e luz do mundo, começando aqui onde estamos. Ó Pai, nós temos uma mensagem: Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Mas também, Senhor, nós temos uma ética. E nós temos, Senhor, todo o direito, à luz dessa mensagem, de dizer: isso é pecado e não abençoa. E queremos Te pedir perdão, porque como igreja e como Teu povo estamos calados. Estamos tão apáticos e tolerantes, permitindo que o pecado tome o lugar do direito e a justiça não exista. E eu quero Te pedir em nome de Jesus: abre os nossos olhos, incomoda o nosso coração, mostra-nos o nosso papel, para que façamos diferença nessa terra. Ó Pai, Tu sabes do meu coração. Eu não estou aqui para dizer vote em A e vote em B, porque não estou aqui para isso. Mas eu quero dizer: Senhor, abre os nossos olhos para que entendamos que devemos olhar com muita seriedade o que acontece no nosso país e fazer diferença nessa terra. Essa terra precisa ser abençoada pelo Senhor. E o Senhor nos colocou como árvores frondosas e frutíferas nessa terra, para que possamos abençoá-la. Que o Senhor nos ensine como, e que o Senhor nos dê a ousadia para fazê-lo. É aquilo que oramos e pedimos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.